Chegamos, Brasil, meu povo! O Gazeta Esportiva está na área e se derrubar é pênalti. Muito boa noite para todo mundo aqui na sintonia e ao meu lado hoje essa dupla que faz subir a temperatura do debate na bancada. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar. Boa noite, galera ligada no Gazeta. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Mi, Garrafa, todo mundo. Bora lá. No programa de hoje você vai ver o Corinthians afundando ainda mais na crise depois da derrota no clássico contra o Santos. Pois é, 1-0 tá bom, né? O Carille falou tá bom, realmente tá bom pro Santos, pro Corinthians não. Também temos a vitória do time reserva do São Paulo contra o Água Santa no Morumbi e todas as informações do duelo de logo mais entre Palmeiras e Ituano na Arena Barueri com a Marina Buffon. Você vai ver ainda a possibilidade de novas regras no futebol e o fim do julgamento de Daniel Alves na Espanha. Fique com a gente, voltamos depois dessas dicas. Beleza, turminha, vamos para a enquete do dia. Olha só, quero saber de você que nos acompanha e, claro, da nossa dupla de comentaristas o seguinte: qual é a chance de rebaixamento do Corinthians no Campeonato Paulista? Você acha que é uma chance grande? Você acha que é uma chance razoável? É uma chance pequena ou nenhuma chance? É que é Corinthians. É só você entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto lá. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva e se inscrever no nosso canal, @Gazeta Esportiva lá no Instagram, tá bom? Eu começo com Chico Lang. Chico Lang, qual é a chance? O Chico Lang fica aqui nos bastidores, nos dirigindo e em breve estará ao vivo conosco. Qual a chance do Corinthians ser rebaixado, né, para o Paulistão aí? Ela é grande, razoável, pequena ou nenhuma? Nenhuma, Michele. Nenhuma. Aqui é Corinthians, né, Chicão? Aqui é Timão, não vai cair não. Não vai cair não. Muito bem, Osmar Garrafa. Eu lamento ter que discordar do meu amigo Chico Lang, mas entendo que é por tudo que a gente tem visto e por tudo que pode vir a acontecer, e por incrível que pareça, a gente está respondendo essa enquete no Campeonato Paulista. Ela é uma chance... Início de fevereiro. Início de fevereiro. É uma chance razoável. Eu vou dizer que eu acho que a situação do Corinthians agora está pior do que no final do ano passado, sabia? De ser rebaixado. O time está pior, Sim. sem nenhuma dúvida. O time com certeza está, porque saiu pior. a espinha dorsal. Pra mim é Bom, razoável. Eu tô com o Garrafa. Para mim a chance é razoável e se torna grande se não vencer a Portuguesa agora no final de semana. Para mim, esse é o jogo que pode mudar de razoável para grande. Porque tem Portuguesa, Botafogo e depois Palmeiras. Fora. Domingo. Fora. Domingo, dia 18. Só faltam 6, a gente vai falar bastante aqui do Corinthians, mas a Deus. situação é bem complicada, é delicada, é para prestar atenção, acho que é razoável a chance. Como eu disse, se não vencer a Portuguesa, ela se torna uma grande chance. Eu não vou dar spoiler, porque senão a concorrência copia a gente, mas amanhã no Gazeta Esportiva, né? Não, você já está dando spoiler, calma. segura. Salazar, vamos pensar Não, vamos sobre tentar ajudar o torcedor a entender essa a situação, entender essa né? situação, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que foi a quinta derrota seguida do Corinthians no Campeonato Paulista. Antes disso, temos a vitória do time reserva do São Paulo sobre o Água Santa. Quem conta a história desse jogo é o repórter José Paes. Nem adianta procurar aí os titulares do São Paulo no gramado do Morumbis. Quase todos eles foram poupados para o jogo contra o Água Santa. O único titular de fato que começou a partida foi o volante Alisson. Nos dá uma segurança, um elenco, um grupo tão qualificado como é o de São Paulo hoje, mas destacar também o compromisso e a competitividade desses caras. Um grupo que se acostumou e gostou de vencer. E vamos combinar que os assuntos dessa quarta-feira no São Paulo não estavam assim exatamente relacionados ao jogo diante do Água Santa, né? O tema número 1 de ontem ainda era o título da Supercopa diante do Palmeiras. Tanto é verdade que o Morumbis veio abaixo quando o Lucas, o Rafinha e o Rodrigo Nestor entraram em campo com a mais nova taça conquistada pelo clube. O tema de número 2 da noite aqui na Casa São Paulina foi o colombiano James Rodrigues. Contratado no ano passado para ser o grande cara da equipe, o jogador pediu para deixar o São Paulo.
Não é da parte técnica isso e não é da parte do clube, o interesse de não contar com o atleta, é do interesse do próprio atleta. Então agora passa a não ser mais um assunto meu, agora é um assunto da diretoria, um assunto institucional, não técnico. Ah, e sobre o jogo aqui rapidinho, o São Paulo simplesmente amassou o Água Santa no início da partida. Depois dessa bola aí na trave do Eric, que você acabou de ver, o tricolor abriu o placar graças a esse verdadeiro golaço, aço do paraguaio Bobadilla, o primeiro dele com a camisa do São Paulo. 1-0. Eu estava treinando o remate de fora da área e eu acho que hoje tive a oportunidade de fazer porque ficou para mim muito boa a jogada. O Água Santa até empatou com o Bruno Xavier, mas o juizão Rafael Claus já tinha marcado o pênalti em cima do Luan Dias. O Bruno Mezenga correu pra bola e fez isso aí, ó. Isolou o Bruno Mezenga. O segundo do São Paulo quase saiu no lance seguinte, só que o Valber, praticamente em cima da linha, salvou o chute do Eric. O tricolor chegou a ter um pênalti anulado depois que o Rafael Claus foi ali no VAR para rever a mão do Jonathan na bola dentro da área. Sobrou então para o Juan a responsabilidade de anotar o segundo e para o Alan Franco o terceiro. 3-0, placar final. Como eu sempre falo, eu nunca deixei de trabalhar, eu sei do potencial que eu tenho e do trabalho que eu exerço todos os dias. Então, eu sei que o gol é uma consequência ali, né? E hoje eu pude ser feliz em voltar a marcar e muito feliz por isso. Com essa boa atuação e o gol do Juan, a gente ganha ainda mais uma certa tranquilidade para tentar ser o mais assertivo possível se surgir uma boa oportunidade para a gente poder também de vez em quando descansar o Calheri. Muito bem. O que está dando de errado para o Corinthians tem dado de certo para o São Paulo. Pera aí, mas Garrafa, é certo e errado? Não. Tá não é à toa, né? Está dando certo porque o São Paulo tem feito um trabalho correto. Arrumou a casinha. Né? O Carpini, quando ele chega no São Paulo, não é que o São Paulo precisava de um treinador. Precisava, mas não porque estava em crise, porque a seleção levou o seu treinador. E aí acabaram escolhendo um técnico certo. Era um momento delicado, a diretoria foi assertiva, acabou dando certo e está tudo se encaminhando. Há pouco a gente fazia aqui lá na redação. Chega com o time montado, né, Garrafa? Chega, por exemplo, você fez o paralelo com o Corinthians, não chega para arrumar a casa. É isso. Chega para tocar o barco. Então, e as coisas estão acontecendo. E a grande dúvida é, esse São Paulo, depois de ter vencido o Palmeiras na Supercopa, ele entra nas outras competições, Libertadores e Brasileiro, em condição de igualdade, como por exemplo o Palmeiras? Entra para disputar título. Eu acho que o São Paulo entra em todas as competições como candidato ao título. Eu não vou ficar aqui falando de favoritismo, até porque a gente tem uma janela de transferências no meio do ano. Os times mudam. A avaliação é agora, né? A de agora, o São Paulo é competitivo, o São Paulo briga com qualquer time. Olha o banco do São Paulo. Galopo, Ferreirinha, Moreira jogando muita bola. Esse Moreira, né? O Eric chegou, o Bobadilla ontem fez um golaço, Luiz Gustavo, o próprio Nicão, que o Carpini tá reinventando. Né? Se você faz uma comparação, a gente fez a semana passada uma comparação do banco do Palmeiras contra o São Paulo, o Carpini tinha até mais opções de qualidade no banco do que propriamente o Abel. Então, o São Paulo ontem, e mostrou isso, com o time reserva, foi lá e não titubeou, E a importância de conseguir rodar o time nesse momento da temporada. São muitos jogos, um atrás do outro. Início de temporada, os caras acabaram de vir das férias. Então, é importante você conseguir rodar o time e ainda vencer. Então, acho que o Carpini fez muito bem de fazer isso dentro de casa. Quando você falou onde de a molecada rodar, se sente mais à vontade. Rodar time, o Chico Lang quase caiu de costas ali. Falou, pô, o Corinthians não tá rodando ninguém, não tem jogador, daqui a pouco começa a estourar jogador. O Kozlowski ontem na coletiva falou sobre isso. Ele falou, o Corinthians é o único time que não consegue rodar. A gente tá tendo que usar os mesmos sempre. O único time que não consegue rodar é o Corinthians. O São Paulo conseguiu rodar, venceu o jogo, mas eu quero destacar aqui um erro crasso do Rafael Claus, que eu considero um grande árbitro, mas o pênalti que ele deu para o Água Santa, ele prejudicou demais o Água Santa. Ali seria o gol de empate, poderia complicar o jogo para o São Paulo, porque logo na sequência do lance sai o gol. O Rafael Claus deveria ter aguardado, ele deveria ter esperado o lance terminar
para marcar o pênalti. Para porque ver se ia ser gol ou não, há uma né? vantagem clara ali. Se o cara isola a bola, ele pode dar o pênalti. A gente cansa de ver os caras segurando até bandeira de escanteio ali, faz o cara correr até a ponta, até o final. Quando termina a jogada, eles apitam e marcam lá atrás. Essa que ele tinha que ter esperado, enfim, saiu o gol do Água Santa, o gol foi anulado para marcar o pênalti, aí o rapaz perde o pênalti, o Mezenga, e o Água Santa é prejudicado. Foi assim, estava 1-0 o jogo, foi bastante prejudicado o Água Santa por causa desse erro do Klaus. Ó, estamos vendo agora, ó lá, pênalti e a bola já vem, ó, gol. Ele tinha que ter esperado. Ele tinha que ter considerado a vantagem, Ele né? tinha que ter esperado. Você espera. Se a bola fosse para fora, alguém dividisse, você dá o pênalti. Olha lá. Nossa. Agora ele deu cedo demais, aquela coisa, apito na boca, se emocionou, complicou o Água Santa. Agora, no próximo domingo no Mesa Redonda, não sei não, hein? O Romero tá ameaçado com esse golaço aí do Bobadilha, hein? Ah, não. Será que não? Aliás, foi uma entregada do Deixa eu ver. zagueirão, hein? Quer Nossa, ver? Tem o mas gol aí, Chiri? Foi uma entregada do zagueirão do Água Santa. Não sei nem se é zagueiro, eu tô falando do modo de falar. Foi um vacilo, Mas foi um aí tá vacilo. completamente livre, tenta dar um bicão de qualquer jeito, dá a bola no pé do Bobadilha, foi uma mancada. O Romero acho que foi mais difícil, né? Ah, do Romero é muito mais difícil. É, mas enfim, Foram os dois golaços, mas o do Romero é... Porque o Romero tava sem candidato até mas agora. chute de fora da área você vê toda Será? hora. Agora, gol de voleio no ângulo você não vê toda hora, não. Peraí, cadê esse gol? Não, Não, aparece, meu. deixa eu ver esse gol aí de novo. Você tá querendo forçar uma barra. Não tô Cadê querendo o não, gol? vamos Cadê ver. o gol? Você Domi- tá querendo, o corintiano já não tem nada, você Domingo- quer tirar o gol mais bonito do campeonato também Não, o dele. Romero tá, é um sério candidato, mas daqui a pouco a gente vai ver esse gol de novo. Foi um belo gol aí, não sei não, hein? Bom, agora é hora de acionar o José Paes lá no CCT da Barra Funda com o dia seguinte do São Paulo, depois de mais uma vitória no Campeonato Paulista, a quarta em 5 jogos disputados. A partida de ontem mostrou que o técnico Thiago Carpini tem boas opções no elenco para essa temporada, não é isso, José Paes? Boa noite. É isso, minha querida Michele Gianella. Beijo grande pra você, boa noite. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Excelentes opções, viu, Michele? Inclusive o São Paulo se representou hoje aqui às 3h30 no CCT da Barra Funda para já planejar a próxima partida, né, do time, que é contra a Ponte Preta no próximo sábado, jogo válido pelo Campeonato Paulista lá em Campinas. E aí vocês comentavam, poxa, o Carpini tá conseguindo girar bem esse elenco do São Paulo nesse início de temporada para não estourar ninguém. E aí já surge lá nas redes sociais o seguinte questionamento: será que o São Paulo tem hoje um dos melhores elencos do Brasil? Então eu separei para vocês o time titular do São Paulo e o time reserva. Coloca na tela aí, Chileno, nosso diretor, para a gente poder debater aqui com vocês aí do estúdio. Olha só, o time titular do São Paulo hoje tem o Rafael no gol, o Rafinha na lateral direita, o Arboleda e o Diego Costa. Diego Costa que, aliás, renovou o contrato com o São Paulo até 2028. E o Wellington na lateral esquerda. O Pablo Maia, o Alisson, o Luciano, de um lado o Lucas, do outro o Wellington Rato e o Caleri no comando de ataque. Ontem, como vocês viram aí na reportagem, um time completamente reserva. Então vamos colocar o time reserva aí do São Paulo, que só teve o Alisson de titular ontem atuando desde o começo da partida. Então é Jandrei no gol, na lateral direita o Moreira, que inclusive passou ainda há pouco aqui com seu carro saindo do CCT da Barra Funda. No miolo de zaga, a gente pode ter ali o Alan Franco junto com o Ferrarese e o Patrick fechando o setor pelo lado esquerdo. Patrick cria de Cotia. No meio, o Luiz Gustavo, o Bobadilha, o Galopo pode fazer a função de 10 com o Eric de um lado, Ferreirinha do outro e o Juan no comando de ataque. Hoje o São Paulo busca um zagueiro canhoto, um lateral esquerdo e um atacante para fechar o seu elenco neste início de 2024. Aí eu passo o questionamento para vocês aí no nosso estúdio, viu, Michele, Salazar, Garrafa, devolvo aí para você, Michele. E aí, o São Paulo tem ou não tem hoje um dos melhores elencos do Brasil? De fato é um elenco muito regular. Claro, você tem jogadores muito acima, como é o Lucas, que é um cara extra classe. Mas de resto ali todos bons jogadores que podem cumprir as suas respectivas funções táticas com maestria dentro do campo. E aí, Mi, o elenco do São Paulo hoje, dá para bater de frente com o do Palmeiras, por exemplo, com o do Flamengo? Devolvo para vocês poderem comentar sobre isso. Daqui a pouquinho eu volto para falar dele, Rames Rodrigues, que deixou ainda há pouco aqui o CCT da Barra Funda, hein? Esse assunto para daqui a pouco. Ele saiu com a caixinha, com todos os pertences dele, assim, sabe, em filme que você vê a pessoa pondo lá a caneca, os lápis. Você acompanhou a chegada e a saída, hein? O Zé acompanhou a chegada e a saída. Depois você tem a imagem, Zé, da saída? A gente podia Não, lembrar da chegada e do Zé caindo, né? Bom, seguinte, o São Paulo tem time para bater, vocês acham que tá ali? Eu acho que a fase até que tá, mas assim, me parece que o Palmeiras está um pouquinho acima e o Flamengo ainda um pouquinho acima também. Nós estamos discutindo elenco, certo? Elenco, Não estamos discutindo se é o melhor.
Pergunta do Zé. É um dos melhores? Tá no mesmo nível de Palmeiras e Flamengo? São eu Paulo? Eu acho que o Palmeiras não tá no mesmo nível do Flamengo. Eu acho que ninguém tá no nível do Flamengo em Então, questão de elenco. Flamengo no 10. Ninguém. Flamengo tá Palmeiras acho que no 9 e o São Paulo no 8. Eu vejo o Palmeiras e o São Paulo no mesmo nível. Não vejo o Palmeiras acima do São Paulo em opções. Vamos falando de opções. Eu olhar ali, titular, reserva, o que nós temos de opções, carências e tudo mais, eu vejo muita semelhança entre Palmeiras e São Paulo. A questão é, hoje o São Paulo, ele tem um elenco, ele tem um time, o time está pronto, é um time que já sabe, se conhece, sabe jogar, está entrosado, então ele tem um time, ele tem um elenco que faz a equipe toda ser competitiva contra qualquer outro time, mesmo que seja inferior, se pega um Flamengo, vai brigar, vai disputar, entra ali nos 50-50 no jogo. Essa é a questão. E o time, o projeto, ele está todo bem organizado. Então, isso facilita demais. Por exemplo, você machuca um ou dois, você precisa colocar o Galopo e mais um outro zagueiro no lugar de dois titulares que precisam sair. A roda vai girar da mesma maneira, porque o time está montado, está pronto. É diferente de você entrar numa bagunça, ninguém sabe o que faz, não tem entrosamento. Então, eu acho que esse é o principal. O São Paulo já tem um time pronto. Então, você troca um ou outro, não vai mudar tanto. E todo mundo vai conseguir sobressair. Mas eu vejo Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, todos eles com bons elencos e elencos para brigar por título. E o Flamengo um pouquinho acima, porque os reservas do Flamengo realmente têm mais qualidade. O melhor elenco do Brasil é o elenco do Flamengo. Tá? Aí eu tô com o Salazar, e aí os outros que vêm um pouquinho atrás, São Paulo, Palmeiras e o próprio Atlético, podem... Eu ponho o Grêmio nessa. Eu ainda vou ter um pouco de calma, o Grêmio está sendo montado, né? Ainda faltam algumas peças por lá. Eu entendo que São Paulo e Palmeiras podem brigar de igual para igual com o Flamengo. Agora, São Paulo e Palmeiras, eu vejo uma igualdade, e o Palmeiras ele tem uma ligeira vantagem, mas para mim é igual. Né? Qual é a vantagem do Palmeiras? É o tempo que esse elenco está junto, com o seu técnico, um técnico extremamente competente que é o Abel. O Carpini está chegando agora, ficou o gigante, entre aspas, ficou o grandão, porque ganhou o clássico contra o Corinthians, quebrou o tabu, e ganhou um título em cima do próprio Palmeiras, então ele tem o quê? Aquele tempo para poder ir maturando ainda mais. Tá? A vantagem que o Palmeiras tem é ter um elenco montado há mais tempo, não é? E a manutenção do seu treinador. Agora, peça por peça, a gente fez domingo no mês aqui, hoje agora na redação, estava lá todo mundo brincando, o banco do São Paulo, ele tem um banco melhor que o do Palmeiras, ó, vou pôr alguns jogadores só à disposição do Carpini. Galopo, Ferreirinha, Moreira, Eric, Bobadilha, Luiz Gustavo, Nicão, Palmeiras tem. Luan, que às vezes muito bom, eu gosto do Luan, mas a torcida às vezes, né, a torcida questiona demais. Tem o Breno Lopes, que também está de saída, Aníbal Moreno, esse é muito bom. Caio Paulista. Bom. Caio Paulista. É bom também esse elenco. É um elenco bom. Lázaro chegando e Gabriel Menino. Lázaro é muito bom, né? Gabriel Menino também. Mas, enfim. Os dois elencos são bons. Então, acho que está de igual para igual aí. Agora, a gente tem... Só que tem uma coisa. O Zé comentou ali que o São Paulo está atrás de mais 3. Um atacante, um zagueiro. Eu acho isso fundamental para o São Paulo. Sim. Fundamental. Porque para levar agora esse primeiro semestre, dá para ir do jeito que está. Agora, sabe, para chegar forte, olhando para o Flamengo e falando, nós vamos brigar com esses caras para ser campeão, precisa de mais umas 2 ou 3 peças. Se o São Paulo também pensa assim, foi isso que o Zé passou, eu acho que tá certo. Porque, por exemplo, o Calera é um grande centroavante. O Juan entrou... Não, ainda não está no mesmo patamar. Já é bem diferente. Então, se você tem um reserva que entrou ontem, fez gol, cumpriu, legal, mas já é uma prateleira bem abaixo. Acho que mas hoje no mercado não é tarefa das mais simples. Não é, com essas peças. Mas é importante o São Paulo ter essa consciência. Tá bom, mas precisa trazer mais umas 2 ou 3 para ficar... Agora eu fico pensando, né? O São Paulo tem um monte de dívida. Tem um monte de dívida. Deve dinheiro até pro Daniel Alves, né? Deve dinheiro para todo mundo. E todo mundo só fala da dívida do Corinthians. Tem isso também, eu já falei sobre isso. Todo mundo só fala, a dívida do Corinthians é 20 milhões, com 40 milhões, com 11 milhões, com não sei o que. E a dívida do São Paulo? Tá todo mundo cobrando porque o presidente saiu por aí, o Melo saiu por aí falando, entrou dinheiro, os caras, opa! Eu tô com a Michelle, eu falo isso faz tempo. Eu quero aqui. Incrível como no Corinthians a coisa é mais... Todo mundo fica expondo. E ali, os outros times também têm dívida. O Palmeiras também pegou empréstimo aí com outro banco e tudo mais. Ninguém 2018, ninguém deu a notícia, né? Mas a gente sabe. Então, assim, todo time tem dívida. E aí, por que todo time tem dívida e consegue contratar até bem,
E o Corinthians não. O Santos tem dívida e o Corinthians tá aí meio patinando. Sei lá, Daniel hein? Alves, né? Daniel Alves. Com uma dívida gigantesca, nunca recebeu nada. Rames Rodrigues. Rames Como é que vem Rodrigues. de São Paulo com essa dívida? Eu É não aquilo, sei. Michele, é aquilo que até o André Sanches costuma falar isso. Ah, foi gol, né? Foi campeão. Aí tá apaga, ganhando. né? Apaga a dívida. Bom, mas não apaga da minha mente. Porque a cobrança em cima do Corinthians é muito maior. É muito maior. Vamos ver então como que foi a quinta derrota seguida do Corinthians no Paulistão, dessa vez diante do Santos, na Vila Belmiro. Jogo que teve lance polêmico, visita ilustre na tribuna e o Peixe já superando a campanha das últimas 3 temporadas no Campeonato Estadual. Nem parece que há 2 meses atrás o Santos viveu a dor do rebaixamento. Vai passar rápido. É só uma fasezinha. O foco é hoje, 3-0 e vamos afundar os caras. Aí eles vão ver o que é a Série B de verdade. O torcedor santista chegou otimista à Vila Belmiro mesmo, mas não cometeu nenhum exagero quando falou do Corinthians, o adversário de ontem. A gente não pode enganar o nosso torcedor, né? E chegar aqui e falar que nós estamos pensando em título. Hoje a realidade nossa é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Simples assim. Simples não vai ser, né? Afinal, chegamos na metade da primeira fase do Paulistão, que, aliás, tem um líder exigente. Acredito que daqui a umas 3, 4 rodadas eu posso te dar uma resposta melhor, porque eu vejo que ainda tem equipes mais prontas nesse momento. Mas você achou que não ia ter polêmica? Se enganou, meu bem. Com apenas 3 minutos de jogo, o João Schmidt acertou o Michael dentro da área. E tanto o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, como o árbitro de vídeo Vinícius Furlan, entenderam que não foi nada. Mas o jogo seguiu e o Peixe foi pra cima. A confiança tá tão alta que até o Gil tirou onda do estreante corintiano Rodrigo Garro. Passou lotado o argentino. E lembra do João Schmidt, que poderia ter cometido aquele pênalti? Deixaram ele sozinho dentro da área. E o homem não perdoou, subiu alto, cabeceou pro chão e abriu o placar pro Peixe. Parece replay, mas não é. Logo na sequência, William Bigode quase ampliou. E sabe quem não viu nada disso? Neymar, visitante ilustre da noite, que chegou por volta dos 30 minutos de jogo. Ele e os quase 13 mil presentes viram Aderlan acertar o travessão de Cássio, meio sem querer, né? Todo mundo também presenciou a torcida chamando Yuri Alberto de burro. A última esperança da Fiel ficou no pé de Matias Rojas, no último lance do clássico. Mas a noite era santista. Fim de jogo, festa de Neymar no camarote da Vila Belmiro, festa da torcida do Santos, com o time mais líder do que nunca desse Paulistão. Já o Corinthians amarga a crise. Agora já são 5 derrotas seguidas. É inadmissível, esse é o sentimento nosso do vestiário. Inadmissível o Corinthians perder 5 jogos, mas nós vamos dar a volta por cima e vai ter que ser no domingo contra a Portuguesa. Eu acho que a gente pode mais. Foi um jogo bastante equilibrado, com número de finalizações iguais, né? Acho que o Santos teve uma a mais, mas a gente teve mais posse, né, em algumas situações do jogo, número de faltas muito iguais, então sim, foi um clássico igual. Talvez o empate seria o melhor resultado, mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. A gente tenta, mas com o Neymar na área, fica difícil focar só no jogo, né, Carilho? Cara, que é isso? Obrigado. O que eu tava falando mesmo, gente? A gente estava falando do Santos, a grande sensação do Campeonato Paulista. E repetindo, tá sendo bom, eu acredito que pode ser melhor. Sobre o jogo, o que vocês têm a dizer? Santos, o Corinthians teve uma hora que mostrou um pouquinho de segundo poder, tempo, né? No de segundo reação. tempo o Corinthians deu uma pressionada no Santos. Assim, o jogo foi muito ruim, muito fraco das duas equipes para mim. O Santos sofreu mais do que deveria, na minha opinião, no segundo tempo. O Carilho até falou ali que o Santos teve dificuldades quando o Corinthians jogou homens por dentro, mas o Corinthians ali também impôs mais volume, mas também não conseguiu traduzir isso em chances claras de gol. Agora, o diretor falou aqui para mim, que a gente vai mostrar o lance do Maicon,
E eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, porque eram 3 minutos de jogo. 3-2, nem lembro, mas assim, era comecinho de jogo, 0-0, fora de casa, e o lance é claro. O Corinthians não vive grande fase, o Corinthians não jogou bem, mas isso não dá salvo-conduto para nenhum juiz prejudicar o Corinthians ou qualquer outra equipe. E ontem, Garrafa, não sei o que você pensa, mas para mim o Corinthians foi prejudicado por um erro crasso. E eu digo crasso porque é muito fácil de perceber que foi pênalti. O árbitro está de frente para o lance, ele não tem ninguém na frente dele e tem um VAR à disposição. Então, eu juro que eu não entendo a não marcação desse pênalti em cima do Maicon. Então, sobre esse lance, eu vou dizer o seguinte, pênalti e mais nada. Um time que perde 5 partidas consecutivas, não dá para ficar chorando para a arbitragem. O momento do Corinthians é muito mas mais... Que esse time, aí é que ele precisa desse pênalti, eu sei, mas, esse pênalti não faz falta porque o time está bem. O Corinthians precisa, o time que está mal faz muito mais. De muito mais do que um pênalti. O Corinthians precisa encontrar o caminho para parar de fazer o torcedor corintiano sofrer. Então, mas você não acha que poderia? Não, você abre o clássico com um gol, Salazar, com 3 minutos, não muda a história do jogo? Esse time que está aí não tem uma perspectiva. Isso é fato. Não tem uma perspectiva. Com pênalti ou sem pênalti, era capaz ainda de chutar a bola na lua. Ponto. Né? Porque pênalti não é gol, pênalti é pênalti. Tá? Então, o Corinthians, ele é um time desorganizado dentro de campo. Sim. Quando a gente vai para a coletiva, o Kozlowski não tem nada a ver com isso. Mas o Kozlowski não representa o Corinthians. Sim. Ele não... Coitado, ele não tem nada. Ontem. Ele não tem ligação nenhuma. Não tem ligação nenhuma. E aí o Corinthians, quando a gente teve discussão aqui no mês, manda o Mano, não manda o Mano, pode até achar, o trabalho do Mano não era legal, ok, você tira o Mano. Mas vai trazer quem? O Corinthians tira o Mano Menezes e agora o Corinthians está comendo na mão do Mano Menezes. É isso aí, eu falei isso aqui. Então, já. O Corinthians, a administração do Corinthians errou, porque mandou o Mano pensando que ia trazer o Zanardi, não sabia o regulamento, não trouxe o Zanardi, aí foram buscar um técnico que não era opção, que tem um trabalho modesto no futebol brasileiro. O Antônio Oliveira tem um trabalho modesto no brasileiro. Um bom trabalho que é o do ano passado. Um bom trabalho razoável no Cuiabá. Razoável. Não, eu digo que é o único, porque os outros... Porque se você falar do Antônio Oliveira lá em Curitiba, lá no Paraná, você fala para a torcida do Atlético, para a torcida do Curitiba, os caras não querem nem ver o português por lá. Então traz um treinador, mas que também não pode treinar o time. Porque o Salazar já explicou treinar aqui. Pode. Pode treinar, mas não pode comandar. E aí a gente vê o Kozlowski na coletiva. Então não dá para ficar falando de pênalti quando o Corinthians está essa desorganização. E outra coisa, gente, vamos preservar o Cássio, não é? Vamos preservar o Cássio. Tudo que está indo na área, toda hora, bola para dentro do gol. 700 jogos com a camisa do Corinthians. O tão sonhado título da Libertadores veio muito graças ao Cássio. O Mundial de Clubes, né? Contra o Chelsea, veio graças ao Cássio. Jogos grandes. Eu vou ter que passar o currículo do Cássio, é uma grande bobagem. Numa desorganização dessa, tudo que vai na defesa vai no gol do Cássio. E não estamos falando só de passado, não, porque o ano passado, se o Corinthians chegou em 2 semifinais, foi por causa do Cássio. E se o Cássio não tivesse pego no Campeonato Brasileiro que pegou, o Corinthians teria caído. Então vamos parar com esse negócio de rede social aqui. Tem que tirar o Cássio. Gente, o problema do Corinthians está nesse momento muito mais fora do que dentro. Dentro de campo precisa organizar, precisa repensar. Mas a situação do Corinthians é muito grave. E se tem um jogador nesse elenco que sente essa fase, que fica aborrecido, que fica doído, que incomodado, é o Cássio. Inclusive, recentemente ele deu aquela entrevista lá, saindo do campo contra o Ituano. Eu conversei com pessoas do staff dele depois, e o pessoal fala assim, a gente até orienta ele a ser menos corintiano, assim, menos torcedor. Falou, cara, o Cássio é isso. Eu falei, é melhor um cara assim do que aquele que não tá nem aí, não. Sabe, o Cássio tá sentindo o que o torcedor tá sentindo, ele tá puto da vida, ele tá incomodado tudo mesmo, que vai de bola na área vai pro Só que agora chega lá, Cássio, o gol do São Paulo é igual a esse. O cara sozinho no meio da área. Depois sai o gol contra o Santos. E quase sai o outro do William Bigode ali. Quando você tem um time desorganizado, as peças não se encontram. Aí estão queimando já o Félix Torres. Mas tá mal. Não, mas tá mal. O time inteiro tá mal. Entrou na bucha. O Pedro Raul. Que bola chegou pro Pedro Raul, que veio praticamente sem treinar com o time lá na frente? Não chegou nada. E o Garro tava 70 e poucos dias sem jogar bola, já entrou de titular, tendo que resolver. Tem que resolver. E o duro é que time ruim, como dizem os jogadores, detona jogador bom. É isso. Agora, isso aqui que o Garrafa tá falando não tem nenhum exagero. A gente, inclusive, tem uma tela, né, Chile, pra gente mostrar, pro torcedor entender que não é tempestade em copo d'água, não é que nós estamos exagerando, é que a situação é realmente muito ruim, uma das piores da história do Corinthians. Vamos ver os números ali, você quer ler, Mi? Isso, abre a tela. São 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, um aproveitamento de 16,7% com 3
gols marcados e 8 sofridos. Olha o Cássio sofrendo. Esse aproveitamento é o pior da história do Corinthians em início de temporada. Esse aproveitamento não é mostrar no mais. Campeonato Brasileiro, é num Campeonato Paulista que é fraquíssimo. Quando acaba o Paulista, para o Salazar continuar, quando acaba o Paulista, por exemplo, Palmeiras ganha, o São Paulo ganha, fala assim, o Paulista não é parâmetro, gente. A temporada começa agora. Mas a gente está falando que não é parâmetro e o Corinthians não está brigando pelo dia, está brigando pelo rebaixamento Menos no que campeonato. isso, dá uma olhada lá, Que Mi. isso? Olha lá, continuando a situação dramática do Corinthians, lanterna do Grupo C, vice-lanterna geral do Paulistão, no geral, hein? Podendo ir pra lanterna hoje, viu? Sim. Então, ele perdeu 5 jogos seguidos pela primeira vez desde 2007. Que é o time que rebaixou no Brasileirão. E o pior disso é isso aqui, né? Desde 1932 é o pior início de Paulistão, o que já dá uma prévia pro ano, gente. Ou seja, nós não estamos exagerando, né, Não, Garrafa? não estamos. Olha aí, ó. Então, os Salazar, números a mentem. torcida corintiana está preocupada. Você tem a resposta, não sei se tem, mas você está informado sobre isso, tenho certeza. Antônio Oliveira vai estrear como técnico, ou seja, o Corinthians manda o Mano embora e vai ficar com o Kozlowski, O Antônio Oliveira, provavelmente, pelo menos o que passaram para mim, desembarca hoje à noite aqui em São Paulo para vir assinar tudo, o contrato, deixar tudo bonitinho. Mas ele só estreia, Mas pode repito. assinar com o Mano não acertado? Pode, Ele só você pode não- acertar. a Ele vai CBF começar não a trabalhar no CT, mas ele só pode trabalhar como técnico na beira do campo a hora que sair a rescisão do Mano. E eu falei aqui no outro programa. A rescisão do Mano só sai a hora que o Mano quiser. O Corinthians está na mão do Mano Menezes. Existe uma multa ali que é de aproximadamente 12 milhões de reais. E o Mano, ele não quer complicar o Corinthians, ele quer garantias. Garantia, meu amigo, é assim, receber, né? você tem um contrato aí com a Vaidbet, Tá bom. então vamos colocar esse contrato como garantia do meu recebimento. O Mano, ele topa parcelar. Topa, ele sabe que o Corinthians não vai ter 12 milhões para dar para ele agora. Só que o Mano quer garantia de que vai receber. Agora, lhe então, pergunto. se ele não assinar, meu amigo, você não pode. Agora, nós estamos falando em algo em torno de uma negociação em torno de 12 milhões. Essa negociação não é uma negociação simples. Você não pega o telefone? 12 Ainda milhões, mais da situação. vou te fazer em 4 vezes, espera aí, tal, pega um chequito aqui, não sei o que. Não, isso vai arrastar, e vai arrastando, e o Palmeiras no outro domingo, e vai de Kozlowski. Olha só a situação que o Corinthians está, gente. A situação é preocupante. Eu tenho a impressão até que o torcedor ainda... Eu já vi a torcida do Corinthians se rebelar por muito menos. E por isso que eu falei, olha, eu acho que a galera não está entendendo, a situação é grave. Bom, quem também vê com preocupação a situação do Corinthians é o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Com vocês, o olhar do mestre. Oh, mais bela flor da moca! O clássico de ontem, nega, lá na Vila, terminou em 1-0 para o Peixe. Placar que define o Santos como líder no geral e remete o Corinthians à zona de rebaixamento do torneio, acredite. E olha que o Peixe nem é daqueles timaços que encantam qualquer um, longe disso. Aliás, o próprio técnico Carille reconhece que, apesar das sucessivas vitórias, seu time precisa melhorar o desempenho. Já o Corinthians, que teve um tiquinho de bola no segundo tempo, nem resultado, nem desempenho e nem perspectiva para um futuro mais breve. E graças, como sempre, a Cássio, que não sofreu mais uns 2 ou 3 gols na primeira fase. Confesso que esse time atual é o mais fraco que vi do Timão nos últimos 70 e poucos aninhos em que este velhote assiste futebol. Beijos, lindíssima! Mestre, Ó, Mi, beijo. só uma coisinha. E o Romero tá fora, viu? Isso. Jogo contra a Portuguesa, o Romero tá suspenso. Ele tá fora, tomou cartão, não joga. E daqui a pouco vai começar a estourar jogador. Que é aquela história que a gente falava lá atrás, que não está podendo rodar o elenco, Romero início não de vai poder temporada, jogar. né? Então, olha, vou falar para você, é um desastre, hein? É hoje a vez do Palmeiras entrar em campo. Logo mais, 9 da noite, o Verdão encara o Ituano na Arena Barueri. Quem tá lá é a Marina, com todas as informações dessa partida válida pela 6ª rodada do Paulistão. Boa noite. Já temos movimentação de torcedores por aí, Má?
Oi, Mi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quinta-feira. Olha, bem de leve, eu vou pedir para o Osmar Menezes, que é o nosso câmera aqui, dar uma mostradinha para vocês aqui dentro do estádio, aqui na Arena Barueri. Mas como o jogo é apenas 9 horas da noite, a gente vê uma movimentação bem fraquinha por enquanto, mas a expectativa é sim de que os torcedores do Palmeiras venham até aqui na Arena Barueri, lembrando que o Allianz Parque está interditado por conta dos problemas ali no gramado, e vai ser o reencontro da torcida depois da Supercopa. Né? Quando o Palmeiras acabou sendo ali derrotado nos pênaltis pelo São Paulo, perdeu sua primeira possibilidade de título no ano de 2024. Mas, como a Abel falou, né, a vida que segue, então hoje aí o Palmeiras vai defender sua invencibilidade dentro do Campeonato Paulista. O Palmeiras ainda não perdeu, é o líder do seu grupo, o grupo B, 10 pontos aí, então tem um jogo a menos, né? Lembrando, então o Santos, por exemplo, está com 15 pontos, mas tem 6 jogos completos. O Palmeiras vai para essa sexta rodada, mas falta o jogo justamente do final de semana da Supercopa para disputar. O Ituano, por outro lado, vem de uma fase totalmente diferente, só venceu uma partida até agora, justamente contra o Corinthians, foi 1-0 naquela ocasião. E o Ituano só marcou este gol no Paulistão. Detém aí o pior ataque da competição. Então o Palmeiras, vamos dizer assim, que tem uma missão um pouco mais fácil olhando para este lado, é claro. A escalação a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês aí quais são os desfalques e tudo mais. No entanto, 2 informações. A primeira delas é de que o Atuesta postou agora há pouco uma despedida do Palmeiras, ele que ficou 2 anos aí no clube, vai ser emprestado, ao que tudo indica, ao Los Angeles da MLS, vai ficar por 1 ano por lá, ele perdeu chances aí neste ano, vinha sendo como quase um substituto do Veiga, chegou a ser relacionado, mas vai voltar para o Los Angeles, que é o clube, inclusive, que o Palmeiras o pegou ali há 2 anos para vir para o Palmeiras. Essa é a primeira informação. E a segunda, que aí sim interessa mais ao torcedor palmeirense, é que o Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino, esteve hoje na academia de futebol para realizar os primeiros exames aí, para ser o reforço do Palmeiras. Consegui confirmar essa informação um pouco mais cedo aí, com alguns membros do staff do jogador e também do clube, que confirmaram então essa informação que primeiramente foi dada pelo GE. Então o Rômulo está muito perto aí de ser anunciado pelo Palmeiras, mas a tendência é que ele só seja oficialmente anunciado pelo clube mesmo depois do Paulistão, porque ele não pode defender um segundo clube aí pela competição, tá bom? E o Lázaro, que é o atacante que foi anunciado ontem oficialmente, amanhã vai ser apresentado na academia de futebol e aí a gente vai esperar que ele estreie pelas próximas semanas aí, tá, Mi? Depois eu volto aqui com mais informações. Beleza, Ana, muito obrigada aí por todas as informações. Fala, Salazar. O time do Palmeiras, que a gente estava discutindo aqui, que é bom, vai continuar melhor ainda, com o Rômulo, jogador que chega pronto para jogar, Lázaro chega pronto para jogar, bem diferente da situação que a gente estava comentando. A saída da Atuesta não impacta tanto, porque chegou o Caio Paulista. Chegou o Caio Paulista e o Atuesta ainda bem, né? O Atuesta foi um grande tudo bem, erro mas, de contratação. Tirou né? a Atuesta, aí você põe o Caio Paulista. Daquelas contratações faz, o cara dos Estados Unidos, achando que, mas lá ele é bom, enfim, eu sempre falo isso, claro, é outro nível de futebol. É o perfil do Palmeiras. O Palmeiras faz algumas apostas, algumas dão certo, outras não. Mas como o Palmeiras tem fôlego, a coisa vai caminhando, né? Vai caminhando, mas são boas contratações. Gente, é o seguinte, mais mudanças à vista nas regras do futebol. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, a International Football Association Board vai anunciar amanhã os planos para a implementação de um 3º cartão como forma de punição aos jogadores. É o cartão azul. O cartão azul tiraria um atleta do jogo por 10 minutos e seria mostrado pelo juiz em casos de simulação, antijogo, desrespeito à arbitragem. Gente, mas não é cartão amarelo? O acúmulo de 2 cartões seguiria sendo punido com a expulsão. Essa mudança seria submetida à aprovação do Congresso Anual da entidade em março. Caso ela seja aprovada, vai entrar em testes no meio do ano em competições europeias. Agora, eu achei uma confusão isso daí, não sei o que vocês acham, mas não gosto de cartão azul. Pra mim, vamos mexer nessas regras, é amarelo problema, e vermelho, Michele, né? problema. Porque aí o cara vai falar, por que não é mais amarelo? Michele, acho que o pessoal lá da FIFA, lá... Não tem o que fazer, não? Não, os
caras que fazem, que mexem lá, né? Verdade. Eu acho que International Board. eu entendo que eles não gostam muito de churrasco, eles não têm muito o que fazer, e começam a mexer na porcaria do campeonato. E se for um azul e um amarelo? Vai fazer um churrasco, né? Sei lá, vai jogar um baralho, jogar tranca, velho, mas não mexe com... A coisa já tá complicada com esse VAR. Vai meter mais um cartão. Pô, aí vai ter o VAR do azul, o VAR... Gente, não mexe. Aí ele fica fora 10 minutos. Aí vem a história do Saci que eu falo sempre. O que eles querem é o seguinte, então assim, falta é amarelo e tal, mas agora o cara simulou... Imagina. Vai ficar 10 minutos fora, cartão por simulação. Você já tem os dois cartões, assim, o amarelo e o vermelho. Eu acho o seguinte, eu sou a favor de algumas adaptações e mudanças na regra para melhorar o jogo. Só que não essa realmente é... Aí o cara vai pegar o cartão errado. Vai ser... Fim da fila. Pra mim tem que acabar com a cera. Se colocar o cartão azul, vão colocar um sofá pro árbitro ficar no VAR, porque vai demorar tanto no VAR ali, ele vai ficar sentado no sofá, tomando negócio pra ver a imagem. Isso aqui foi simulado. É pra azul, ou é pra amarelo, ou era pra vermelho? Se pra amarelo e pra vermelho já tá um Deus nos acuda... O que eles têm que fazer é acabar com o antijogo, a demora, a enrolação pra bater falta, o tempo de bola rolando precisa aumentar de alguma maneira. Pra mim é isso. E aí depois vai ter o questionamento, mas era pra azul ou pra amarelo? Exatamente, mais uma questão. Dois azuis viram um amarelo? Isso. Não, vira uma expulsão. Não, vira vermelho. É como se fossem dois amarelos. Tá, e um azul e um amarelo? Não, acho que não pode. Aí não vira um vermelho. Vai estar na regra. Se colocar, vai estar lá escrito. Sei lá, gente, é muita confusão. Azul e amarelo A diferença é que o também. amarelo o cara continua em campo e o azul o cara tem que ficar 10 Eu já não fora, sei se eu tô mais em aula de educação artística, as cores primárias, as cores secundárias. E por que não rosa o cartão? Então vamos pôr o Isso cartão é brincadeira. rosa. Vai fazer um churrasco, sexta-feira, esquece, não mexe com nada. Não mexe com futebol. Já esse VAR já mexeu demais. A história com do futebol. Saci, Michele. Saci, eu sempre falo, diabo de tanto enfeitar o Saci, arrancou a perna dele. Deixa como tá, vai. Eu já contei pra vocês que eu já vi um Saci? Não, segue, Michele, vamos seguir. Vamos que o diretor tá ficando maluco aqui, Eu já falei pra vocês, tá? E reitero que quando eu era criança eu vi um Saci no bambuzal, lá do sítio do meu pai. Não é brincadeira. E um gnomo, do lado dele tinha um gnomo. Não, gnomo eu nunca vi, gostaria de ter visto. Mas eu acredito em duendes e gnomos. Foi encerrado na noite desta quarta o julgamento de Daniel Alves na Espanha. O ex-lateral direito da seleção brasileira responde a uma acusação de agressão sexual contra uma mulher numa boate da cidade de Barcelona em dezembro de 2022. A defesa do jogador alega que o ato foi consensual, pediu a absolvição, mas caso seja condenado, solicitou que a intoxicação por bebida alcoólica seja considerada como uma atenuante. A acusação pediu a pena máxima de 12 anos. Já a promotoria indicou 9 anos de prisão. A sentença deve sair até o final deste mês. Confirmada a condenação, caberá recurso ao Tribunal de Apelação. A esposa, acho dele, né, foi testemunhar, falou que ele estava muito bêbado, mas para mim, bebida não é atenuante, não. Bebida não pode ser usada como atenuante, mas enfim, a Espanha que veja lá o que vão falar, né? Eu acho isso também. A gente não está aqui para julgar. O que eu acho muito interessante e estou curioso, assim como aconteceu no caso do Robinho, é depois da sentença ser divulgada, quem sabe a justiça espanhola informar e passar o que ela teve ali de evidências. Tá? Lembra que no caso do Robinho a gente soube das escutas. Depois, né? Exato. Então isso é legal, porque isso traz até segurança para a gente comentar. Bom, com isso aqui exposto, a gente tá não no tem o que questionar. A gente fica nesse breu, porque cada um fala uma coisa, mas é o que eu sempre falei. De tudo que foi apresentado até agora, me parece muito claro que há evidências e eu sempre concordei de manter ele lá durante o julgamento. Para não fugir, Para não fugir, para não acontecer isso, como havia evidências, mantém, vamos esperar o julgamento. Agora é isso, vai ser julgado, vamos esperar a sentença e dependendo do que aparecer, a gente fica com mais propriedade, mais confortável para falar. De tudo que a gente viu, né, acompanhando aí, é muito provável que venha a condenação. Muito provável que venha a condenação. Eu também acho que muito provável. Porque são muitas evidências e não pode permanecer impune dessa forma. Vamos voltar a falar do Corinthians? Prepara agora o chá. Eu já estou tomando um chá de erva cidreira aqui. Então, Salazar, você prepara também, porque a coisa não é fácil, não. Salazar, conta pra gente como que o Timão está se movimentando no mercado da bola para reforçar a equipe, primeira coisa, para sair dessa situação delicada. E a questão do... Bom, primeiro isso, depois a gente pergunta do Mateuzinho e pergunta daquele assinatura do Mano, né? Isso você já falou, né? Tudo isso, Michele. O grande problema do Corinthians é que enquanto ele está preparando a equipe para o resto da temporada, o campeonato está em andamento e é partida atrás de partida, a cada 3 dias tem um jogo. Esse é o grande problema do Corinthians. Como eu falei, a diretoria assumiu pensando em fazer uma reformulação, percebeu que não ia conseguir fazer essa reformulação
no momento, ou na época, ou no período que ela imaginava, porque aí deu de conta lá com os boletos para pagar e percebeu que a situação era pior do que se imaginava. Por isso, o Corinthians já trabalha com a ideia de terminar essa reformulação só na próxima janela. O time vai ser reforçado aí durante todo o primeiro semestre. A grande questão é que só falta metade do Campeonato Paulista. O Corinthians tem aí 6 jogos para tentar se livrar do rebaixamento, enquanto vai reforçando a equipe. O que tem para acontecer agora é o Antônio Oliveira, novo técnico do Corinthians. Ele chega em São Paulo hoje, deve assinar. O Corinthians precisa rescindir com o Mano, mais ou menos 12 milhões de reais, acertar com o Mano para anunciar o Antônio Oliveira para ele começar a trabalhar. Quando ele começar a trabalhar, muito provavelmente o Corinthians já vai ter anunciado o Mateuzinho, lateral direito, que vem para o Corinthians agora em definitivo. O contrato deve ser até o final de 2027. E o Igor Coronado, informação que a gente trouxe ontem aqui no Gazeta Esportiva, eles ainda estão acertando detalhes, mas a informação que eu e o Yuri Medeiros tivemos é de que já há um acordo verbal. O Igor Coronado quer jogar no Corinthians, ele que fez toda a carreira fora, estava lá na Arábia Saudita. O Corinthians tem esperança que ele venha para ser este camisa 10. Enquanto isso, o Corinthians também tenta a contratação do Hernani, que é uma espécie de segundo volante, jogou no Atlético Paranaense em 2016 e está no Parma, líder da segunda divisão do italiano. E para a zaga, Salazar? O Parma, o jogar no Parma é uma coisa, agora o que está jogando na Arábia eu também não sei. O que está jogando na Arábia, ele Igor fez toda a carreira fora, enfim. Muita gente acha que é bom? ele tem bons números, lá ele sempre foi titular, se destacou lá, né? e tudo mais, mas a gente está falando do futebol árabe. É isso. Ele jogou em times pequenos. Referência zero. Jogou em times pequenos da Itália, jogou nos Emirados Árabes, jogou na Arábia Saudita. Pode ser até um bom jogador, mas você chegar no Corinthians com toda essa pressão é uma outra história. E outra, Garrafa, aquela condição, quantos jogos ele faz lá? Vou dar um exemplo, o Félix Torres fazia 5 jogos em 40 dias, ele chegou no Corinthians, ele fez 5 jogos em 10 dias. É isso. Sabe assim, 10, 15 dias. E sobre zagueiro, é muito grande. Sobre zagueiro, o Corinthians corre para ter o Gustavo Henrique à disposição. Inclusive, eu estou esperando uma resposta aqui para ver se a gente tem algum prazo. A negociação com o Gustavo Henrique, muita gente me perguntou, ela não melou, não. A negociação está feita. O Gustavo Henrique é jogador do Corinthians. Só que ele chegou com uma defasagem déficit muscular. E o Corinthians está correndo atrás para deixar ele à disposição. Creio, pelo que a gente tem aqui escutado, que só no mês que vem que o Gustavo Henrique vai estar à disposição do Corinthians para ser utilizado. Mateuzinho. Você já fala do Mateuzinho. Já falei. Já falou do Mateuzinho? mas falta assinar. Falta assinar. O Corinthians agora está muito ressabiado. Para você ter uma noção, o Pedro Raul saiu primeiro no bid e depois o Corinthians anunciou. Eu nunca tinha visto isso. Agora ficaram com o pé atrás. Né? Contato imediato com José Paes no CCT da Barra Funda. Conta uma coisa pra gente, Zé. Saída do Rames Rodrigues. Primeiro, eu quero saber se o torcedor são paulino pode sonhar com alguma contratação do mesmo nível, né, do mesmo naipe. E depois a questão como que vai ficar a parte da dívida. Você já conseguiu apurar a questão da dívida do Rames? Se o São Paulo vai ter que pagar alguma dívida pelo Rames? Ou se o Rames saiu de graça, ele que quis ir embora, ele que paga para o São Paulo, como que é? O Rames que quis ir embora, né, Michele? O São Paulo ele tem uma dívida com o Rames quando da contratação ainda do jogador no ano passado. E uma coisa que o São Paulo colocou para o Rames, para que ele saísse agora, nessa rescisão amigável, é que o São Paulo não quer pagar nada daqui para frente, os salários daqui para frente até o final do contrato em 2025. Então isso foi feito, a informação que eu tenho é de que o anúncio já está pronto, só está faltando o Rames assinar. O São Paulo não vai pagar os salários até o final, até o meio de 2025, quando é o final do contrato do Rames, e tá tudo certo. O Rames, a informação que eu tenho também, ele já queria sair do São Paulo antes, já pensava, já cogitava deixar o tricolor numa outra oportunidade, e aí acabou ficando, e agora, depois de não ter sido relacionado lá para a Supercopa do Brasil, então ele vem, pede para sair, o São Paulo aceita e vai liberar o jogador. Como eu disse, o Rames passou por aqui, deixou o CCT da Barra Funda ainda há pouco, não joga mais pelo São Paulo, e por enquanto não, viu, Michele? O São Paulo não vai repor essa contratação com uma outra super contratação. Eu já até disse aqui, Di Maria foi falado, Di Maria não vem nesse momento. E aí o técnico Thiago Carpini foi questionado exatamente sobre isso, aí, sobre reforços, se vai acelerar essa busca por novos jogadores para essa vaga do Rames Rodrigues ontem, depois da vitória para cima do Água Santa. E a gente vai escutar agora, então, o treinador do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Fala aí, Carpini. Hoje, para estar no nosso grupo, acho que a escolha tem que ser bem assertiva, né? Nós temos um grupo muito qualificado, acho que buscar alguns reforços para suprir essas perdas que nós tivemos do ano anterior para esse ano tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então,
A gente tem discutido sim isso diariamente, mas como eu falei, com calma, precavido, buscando o máximo de informações, tentando minimizar o erro, surgindo uma boa oportunidade que esteja dentro das condições, nós vamos, de repente, nos reforçar um pouco mais nesses setores, que eu acho que a gente precisa um pouquinho. Beleza, a gente fecha o nosso giro de reportagem com a Marina lá na Arena Barueri. Temos a provável escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Ituano, Má? Temos sim, Mi. A única dúvida fica por conta daquela linha de 4 ou então 3 zagueiros. Mas vamos lá então, ó. O Everton, Marcos Rocha ou Luan, Gustavo Gomes, Murilo, Mike, Richard Rios ou Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Piquerez, Rony e Flaco Lopes na frente. Quem tá fora a gente já sabe que é Dudu, Bruno Rodrigues e o Endrick, tá bom? Beleza, Má, brigadão. Vamos pro resultado da nossa enquete? Bora. Ou vamos falar desse Palmeiras? Palmeiras ganha do Ituano? Ganha do Ituano. Só o Corinthians fez a proeza de perder pro Ituano. Então vamos lá. Qual é a chance de rebaixamento do Corinthians no Campeonato Paulista? Tô curiosa para ver. Vai dar grande. Grandes. 57% dos votos. Não dá para falar que estão exagerando, não. E não estão exagerando, né, gente? Isso é pior. Isso que é pior. Turma, por hoje é só. Amanhã é sexta-feira. Obrigada, Salazar. Valeu, Garrafa. Fique agora com o Jornal Sexta de carnaval, hein? Valeu, gente. Tchau.